Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui, Salão de Estudos Centro Espírita Vivinhas do Senhor aqui em Pouso Alegre, a todos que estão nos acompanhando aí através das redes sociais. Sintam-se como se estivessem aqui conosco, presentes. E antes de nós iniciarmos o estudo, antes de darmos a continuidade na avaliação dessa obra tão benéfica para todos, é sempre muito bom agradecer ao nosso Criador a oportunidade de aqui nos encontrarmos. A oportunidade de, juntos, reunidos, como se fôssemos uma verdadeira família, e assim o somos, sob certa forma, essa possibilidade de avaliarmos, estudarmos, termos a real noção dos valores da vida, de qual é a finalidade da existência. Tudo isso é fundamental para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio emocional, para o nosso equilíbrio físico, mental. Coisa essa que muitos talvez não saibam agora avaliar, mas que chegarão um dia, um momento, em que perceberão o que é a existência e o que devemos fazer para atingir a felicidade que tanto buscamos. É com este tipo de pensamento que nós damos por iniciada a reunião dessa noite. Que Deus, Pai amoroso de todos nós, abençoe-nos a vida hoje e sempre, que assim seja. Pessoal, estamos aí na reta final do estudo do Céu e do Inferno. Estamos ainda naquela segunda parte do livro e hoje vamos abordar o capítulo de número 5 dos depoimentos dos desencarnados. E esse capítulo é especial, porque trata justamente dos depoimentos dos suicidas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que no ano passado, 2022, o número de suicídios no mundo girou em torno de 700 mil. Fora as tentativas de suicídio malogradas. É um número muito grande. Aqui no Brasil, acontece um suicídio a cada 45 minutos. E a gente percebe o quanto que isso vem se acelerando, se avolumando. E atingindo, inclusive, faixas de idade que até décadas atrás era coisa muito incomum. Nós observamos hoje tentativas de suicídio e até o suicídio consumado entre jovens, adolescentes e até mesmo entre crianças. Realmente um sinal muito forte dos tempos que todos nós estamos vivendo. E de tudo aquilo que a doutrina espírita nos fala a respeito da vida, a respeito da existência espiritual, do que nós estamos fazendo aqui, talvez o que possa bater bem forte na nossa mente para nos dar a real substância de conhecimento, para passarmos aos nossos irmãos que se encontrem porventura desesperados acerca das misérias da vida, é justamente o depoimento dos suicidas do lado de lá. Porque as pessoas que se suicidam, elas buscam uma melhoria do seu estado atual. Ninguém vai se suicidar buscando algo pior. Todo mundo se suicida buscando algo melhor para si. Seja fugir de uma dificuldade muito grande, seja fugir de uma doença ou de uma situação que a pessoa não consegue vencer. Não interessa, não importa. A pessoa quer o melhor para si. E os nossos irmãos obsessores, eles aproveitam muito bem esses momentos. Não foi uma nem duas, mas várias pessoas já chegaram a mim com pensamentos suicidas e, dentro do bojo desses pensamentos, ideias do tipo: vai ser melhor para você. Você vai se sentir bem. Tudo vai se acalmar. Tudo vai se serenar. Pensamentos habilmente jogados, dispostos nas mentes das pessoas desesperadas, induzindo-as ao ato terrível.
E os depoimentos dos suicidas nos mostram que o que eles passam do lado de lá nem de perto é, em termos de dificuldade, comparado àquilo que eles passavam aqui. Aqui é fichinha, comparado ao sofrimento deles do lado de lá. Talvez o desapontamento seja uma tônica comum para todos os suicidas. Porque o indivíduo que se suicida mediante algum motivo, do lado de lá, ele vai justamente encontrar o oposto daquilo que ele buscou. A mãe que se suicida buscando o filho que desencarnou, não vai encontrar. Os indivíduos que se amam, que porventura se suicidem, não vão se encontrar do lado de lá durante um bom tempo. O indivíduo materialista que se suicida para poder se livrar das misérias da vida, achando que vai cair um imenso vazio, do lado de lá vai se encontrar vivo. Então essa decepção, esse desapontamento é uma constante. E obviamente o sofrimento acontece sempre, para todos os suicidas. O que vai variar é o tipo de sofrimento e a duração dele, a intensidade dele também. Porque existem os atenuantes, assim como existem os agravantes. Caso a caso, conforme a gente vai ver por aqui. O primeiro caso que nós vamos ver é o chamado suicida da Samaritana. O que é a Samaritana? Lá em Paris existia um estabelecimento de banhos chamado Samaritana. E Kardec coloca aqui que no dia 7 de abril de 1858 apareceu nesse estabelecimento um senhor muito bem vestido, tinha por volta dos seus 50 anos, pediu que preparasse um banho para ele. O banho foi preparado. Ele para lá se dirigiu ao seu aposento. 2 horas depois, o sujeito responsável pelo estabelecimento achou estranho. Poxa, mas até agora, 2 horas depois, nada dele me pediu serviços, né? De certo era muito comum, pedir uma toalha, alguma coisa desse tipo. E ele resolveu verificar o que estava acontecendo. Abriu a portinha do quarto onde o sujeito estava e se deparou com uma cena dantesca. O indivíduo estava lá na banheira, tinha pego uma navalha, cortado o próprio pescoço. O sangue se misturava à água da banheira. Aí chama a polícia, chama isso, chama aquilo, e ele, de propósito, esse sujeito que havia se suicidado, não havia levado documento nenhum, ou seja, nada podia reconhecê-lo. Quem era ele? Morava onde? Ninguém sabia. Tá? O caso foi esse, obviamente noticiado nos jornais. E Kardec gostava de fazer muito isso. Ele gostava de pegar fatos do cotidiano, analisar esses fatos do cotidiano, para verificar o quanto o Espiritismo ali tinha alcance. E quase sempre também fazia isso aqui, ó, evocava o indivíduo que acabava de desencarnar. O que ele fez? Na Sociedade Espírita de Paris, evocou o sujeito que tinha se suicidado. Você fala assim, quanto tempo depois, né? Aliás, fala assim, 6 dias depois da sua morte. E uma série de perguntas surgem, né? Do tipo, onde estás agora? E ele responde, não sei, me fala aí, onde é que eu estou? Estás numa assembleia de pessoas que se ocupam do espiritismo. Nós somos benevolentes para contigo. Ele fala, não, né? De jeito nenhum, eu sufoco no caixão. Então, já fazia 6 dias que o fato havia acontecido, obviamente ele havia sido enterrado, e ele ainda profundamente vinculado ao corpo físico, com as ideias ainda muito materializadas, se sentia no caixão. E provavelmente lá estava mesmo, né? Ele foi retirado, levado para a reunião mediúnica, objetivando ali acontecer uma comunicação. Mas o sufocamento de se encontrar num ambiente restrito, imaginem só vocês, de repente acordarem dentro de um caixão, no fundo da terra. E ele, óbvio, ali se encontrava ligado ao corpo físico, dizendo que estava sufocado. E com aquela ideia, será que eu estou vivo? Que motivo os levou a suicidar-se? Ele, eu estou morto? Não, eu habito o meu corpo. Não sabeis o quanto eu sofro. Eu me sufoco. Que mão complacente procure me matar. Então, ele se encontrava com aquela ideia de que ainda estava encarnado. E é óbvio, porque um indivíduo que chega num nível desse, provavelmente ele tinha durante a sua vida nutrido ideias muito materialistas. Muitos suicidas são assim. Então, quando se fala em morte para um indivíduo com ideias profundamente materialistas, o que esse indivíduo pensa?
Que a morte é o zero, é o nada, é o vazio. No entanto, ele estava ali, pensando, respirando, tanto que estava se sentindo sufocado, sentindo dores. Ora, na cabeça dele, ele se encontrava vivo. E realmente ele estava vivo. Só que espiritualmente falando, materialmente falando, ele se encontrava morto. Tendes agora os mesmos motivos para permanecer desconhecido? Sim, não coloqueis um ferro em brasa na ferida que sangra. Quereis nos dizer vosso nome, idade, profissão, onde você morava? Não quero falar nada disso. Você tinha uma família, uma mulher, tinha filhos. Eu estava abandonado. Nenhum ser me amava. Que fizestes para não ser amado por ninguém? Quantos o são como eu? Um homem pode estar abandonado, inclusive no meio da sua própria família, quando nenhum coração ama. Então, aí a gente vê o que o levou a se suicidar. O que, gente? Depressão. Obviamente, naquela época, século XIX, não existia o nome depressão. O que existia era o termo melancolia. Então, esse homem estava tomado de uma profunda depressão. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me quer, a minha vida é um vazio tremendo. Então, essa sensação de não ser amado, de ser desprezado, o incitou à prática do suicídio. A depressão levou a esse termo. No momento de concretizar o vosso suicídio, não sentistes nenhuma hesitação? Eu tinha sede da morte, respondeu. Esperava o repouso. Está vendo? É aquilo que a gente comentou agora há pouco. Mas como o pensamento do futuro não vos fez renunciar ao vosso projeto? A resposta: não acreditava mais no futuro. Estava sem esperança. O futuro é a esperança. Olha a importância da doutrina espírita aqui, quando nos dá noções corretas, nítidas, lógicas e coerentes do que é a realidade espiritual. Porque passar por problemas, por dificuldades, por provações é uma tônica nesse mundinho nosso de provas e expiações. Todos nós, em maior ou em menor grau, passamos por dificuldades e problemas. André Luiz mesmo fala, resolvido o problema, aguarde, vai vir outro. Porque é a tônica da nossa existência. Passar por desafios para que cresçamos espiritualmente. O indivíduo que tem a mentalidade profundamente voltada à matéria, aquela pessoa que não tem uma noção espiritual da vida, quando se encontra frente a frente a um desafio maior, ela busca a fuga. E às vezes busca a fuga nas drogas. Busca a fuga no álcool. Busca a fuga nos outros excessos da vida. Busca a fuga no suicídio. Porque a vida perde o colorido, perde o sabor, perde o sentido. E como ele não vê nada além da morte, eu vou dar um fim no meu sofrimento. Em verdade, o que o suicida busca é isso aí, acabar com o próprio sofrimento. O que ele não sabe é que vai entrar num sofrimento muito maior. Que reflexões tivestes no momento em que a vida extinguiu? Eu não refleti, eu senti, mas a minha vida não está extinta. Olha só como é que ele está ainda com as ideias ainda profundamente embaralhadas e confusas. Ao mesmo tempo que ele fala que ele deu cabo da própria vida, ele ainda diz, mas a minha vida não acabou ainda. Agora, olha essa frase. Minha alma está ligada ao meu corpo. Sinto os vermes que me roem. Sinto os vermes que me roem. Dá para a gente ter noção dessa sensação? Vermes roendo o seu corpo? Quando se fala em inferno e purgatório, são coisas criadas e imaginadas. Agora, isso daqui é o depoimento de uma pessoa que estava passando por aquela situação. E, convenhamos, isso aqui não é um verdadeiro inferno. É um verdadeiro inferno. Criado pela pessoa. Nossa, Daniel, mas espera aí, como é que ele sentia-se com os vermes ali roendo o corpo? É necessário que a gente entenda que no ato do suicídio, o indivíduo dá cabo da própria existência com uma quantidade ainda considerável de fluido vital no corpo. O corpo deixa de funcionar, mas os liames magnéticos saturados de energia vital ainda permanecem em frangalhos, mas permanecem, ligando o corpo físico ao corpo perispiritual.
Há ali uma espécie de repercussão material do fato. E Kardec, além disso, explica mais no Livro dos Espíritos. Tem um trechozinho no Livro dos Espíritos muito interessante, que é assim, ó, ensaio teórico da sensação dos espíritos. Nesse ensaio teórico, Kardec fala, inclusive, citando esse trecho aqui do Suicida da Samaritana. E ele fala o seguinte, olha, o fato dele estar profundamente vinculado ainda ao corpo, lhe traz a ilusão da sensação da dor. É óbvio que em vida, nenhum verme o roeu, para ele ter uma lembrança da dor. Mas ele enxergando os vermes roendo o seu corpo, e ele vendo o corpo entrar em decomposição, aquela visão lhe causa a ilusão da dor. Aquela visão causa uma ilusão da dor. Nossa, Daniel, como é que eu vou entender isso? Gente, muito simples. Fechem os olhos e imagine vocês colocando a mão numa água fervente. Aquela água em ebulição. Você devagarinho introduzindo a sua mão numa água fervente. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, já queimou a mão alguma vez na vida. Então, somente o fato de você imaginar uma situação como essa já te faz meio que sentir aquela coisinha meio ruim. Nossa, realmente, deve ser complicado. Para o indivíduo que se encontra ainda profundamente ligado ao corpo, a visão dos vermes lhe provoca essa ilusão da dor. Ainda mais pelo fato de ele estar parcialmente desencarnado. É a visão que lhe dá a sensação. Que tristeza. Já imaginaram isso? Ao Espírito São Luís, que é o mentor espiritual daquele grupo espírita de Kardec. Que entende o Espírito ao dizer que o momento da morte foi menos doloroso que o depois da morte? Resposta de São Luís. O Espírito se descarregava de um fardo que o acabunhava. Sentia a volúpia da dor. Quer dizer que no momento em que ele passou a navalha no pescoço, o que ele pensou? Agora os meus problemas acabaram. Ainda bem. Então, a dor que ele sentia ali era compensada pelo pensamento dele, de que nunca mais iria sofrer. Só que o depois foi bem pior. Muito pior do que o ato em si de cortar o próprio pescoço. Pergunta: este estado é sempre consequência do suicídio? Sim, o espírito do suicida está ligado ao seu corpo até o termo da sua vida. A morte natural é a libertação da vida. O suicida a quebra inteiramente. Então, é algo comum. É óbvio que existem os atenuantes e os agravantes. Mas vamos supor o seguinte: imagina um indivíduo que deu o termo da sua vida, faltando 20 anos para desencarnar. Ele tinha que desencarnar com 80, suicidou-se com 60. Meio que regra geral, ele vai passar 20 anos do lado de lá, com essa ilusão ainda do corpo. Será que eu estou vivo? Será que eu não estou? Vai esgotar, sentindo as dores. Vai esgotar, né? Até esgotar aquela energia vital ali que estava presente. É claro que não é sempre milimetricamente, matematicamente assim. Existem, como eu disse, os agravantes, existem, obviamente, os atenuantes. Mas isso é uma tônica no caso dos suicidas. Permanecer vinculado ao corpo durante um tempo prolongado e sentir ainda todas aquelas sensações oriundas do suicídio. A Ivone do Amaral Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, ela cita um caso desse. Aliás, ela por ter sido suicida em vidas anteriores, ela tinha, vamos dizer assim, um certo know-how em lidar com suicidas. Então ela cita um caso de que ela foi visitar, não sei se uma prima ou uma amiga, na cidade de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. E se hospedou na casa, da amiga dela, ou prima, não me recordo. Era uma casa grande, bonita, bem antiga, toda de madeira, com vários andares e tudo mais. Então, logo ela passou ali a primeira noite, ela saiu do corpo, ela desdobrava conscientemente do corpo. E ela se viu conduzida ao sótão da casa. E ali que ela viu uma cena terrível. Ela viu um espírito, no chão, se debatendo numa poça de sangue com uma arma na mão.
E ela viu aquilo lá, né? Levou aquele choque, mas como ela já estava acostumada, né? Buscou ajudar aquele indivíduo. Ficou ali durante algum tempo, depois voltou para o corpo, acordou no dia seguinte e buscou saber com o pessoal da casa, né, se havia tido alguma coisa naquela casa e tal. Ao cabo que falaram para ela, olha, realmente há uns anos atrás um alemão residia aqui e ele se suicidou no sono. Deu um tiro na própria cabeça. E ela passou uma semana lá naquela casa, todas as noites ela saía do corpo e ia até o local para poder ajudar aquele indivíduo. No final das contas ele acabou sendo resgatado, acabou sendo auxiliado. Mas passou anos com a arma em punho, com o buraco na cabeça, se debatendo numa poça de sangue, possivelmente sentindo as dores excruciantes da bala que dilacerou o crânio e o cérebro. Então imaginem isso, anos e anos, dia após dia, minuto após minuto, o indivíduo sentir de maneira contínua as dores do suicídio. Terrível. Eu acho que um indivíduo que está com ideias suicidas, se você falar esse tipo de coisa para ele, né, acho que muitos vão repensar nisso daí. Porque ele se suicidando, possivelmente passarão por uma situação como essa. Sobre o suicídio da samaritana, perguntas? Comentários? Fala. Eu não me lembro, quando eu li o livro, como que ele foi invocado, porque ele foi enterrado por muita gente, né? Tudo indica que ele foi enterrado por muita gente. Mas assim, o que acontece? Os próprios desencarnados presentes na reunião, os mentores da reunião, sabendo qual era o caso, foram até lá, talvez no próprio cemitério, retiraram ele do corpo, né? Embora ainda parcialmente ligado, o levaram à reunião. Foi enterrado por muita gente. Daniel, Fala. a questão do fluido vital que você falou, né? Se for considerar um caso de um jovem de 10, 11, 12, 13 anos que tem um período longo de fluido vital para gastar, né? Ao contrário de um idoso que, por exemplo, está numa doença terminal e por acaso comete a eutanásia, né? Que é o suicídio de forma direta, né? E ele já está com um sofrimento grande e de repente já está com muita dor, não consegue, não tem um sentido ali, né? Então, se a gente comparar esses dois casos, a gente vê que um vai ter um atenuante grande, né? Porque já está no final da vida, tem pouco fluido vital, embora certamente vá sofrer alguma consequência disso. Ao contrário de um que vai ter 60, 70 anos ainda de fluido para gastar. Exatamente. É claro que a gente sempre tem que levar em consideração os atenuantes agravantes, mas vamos deixar de lado os atenuantes agravantes e ficar só com o fato do fluido vital. Se a gente for raciocinar só com base no fluido vital, seria isso que você acabou de falar. Um indivíduo que se suicida com 15 anos teria que viver até os 70. Seriam 55 anos no plano espiritual, passando por terrores os mais diversos. Infelizmente, a realidade é essa. E a gente está passando por momentos de profunda transformação espiritual no planeta e a gente percebe o tanto que a atmosfera está pesada. Não é? O tanto que a atmosfera está agressiva, está violenta. E inúmeros espíritos estão aqui para ter justamente as últimas oportunidades aqui na Terra. Então, eles se deparam com uma situação complicada na sua própria vida particular e com uma sociedade meio que desajustada também. Não tendo talvez a força necessária, né, eles buscam o lado do suicídio para poder se desvincular de toda essa problemática. Sim. Daniel, é o seguinte, imagina assim, são duas realidades, uma no caso do suicídio, uma realidade que é a sua história de vida, era para viver 80 anos, o sujeito se mata com 60. Agora, na Suécia, um país altamente desenvolvido, o número de suicídios de criança cada dia aumenta mais. Então, olhando sobre a realidade física, gente rica, vive bem, não falta nada, e a realidade espiritual. Por que essas crianças estão indo embora? Estão se matando? Então, é justamente por isso, né? Embora a sociedade sueca seja uma sociedade assim, quase que de regeneração se comparada com a nossa brasileira, de provas e expiações, né? Às vezes tem essa comparação,
Ali reencarnam também espíritos ainda necessitados de passarem por certas situações. E eles não conseguem suportar, talvez, no caso ali da Suécia, vamos buscar imaginar, uma sociedade onde os níveis de violência são os menores possíveis, onde o padrão socioeconômico são os mais altos, onde o indivíduo que perde o emprego, o governo paga o salário até ele conseguir também um outro emprego. Então, materialmente falando, está tudo muito bem suprido. O que falta? Então vamos probleminha nosso aqui. Mas o Daniel, aí é que entra. Falta a parte espiritual. Aí é que entra o que o Divaldo Franco fala sempre: a falta de sentido na vida. Porque a partir do instante que o indivíduo Certo. tem tudo de material, Isso. ele fica suprido sob o ponto de vista material. Mas ele faz um vazio. Por quê? Vazio, Porque a vida não tem sentido espiritual. vazio. E isso abre brechas Uhum. para depressão, para tristeza, e abrindo brechas, o que vem? A sintonia ali. E leva ao suicídio. A pessoa não precisa de mais nada. É o vazio existencial que está no auge do mundo, não é só o Brasil, não, do mundo todo. E por outro lado, um outro país, se eu não me engano, acho que é o maior do mundo onde há suicídio, não sei se é a Guiana ou o Suriname, em que o motivo é diametralmente oposto. Enquanto que na Suécia tudo que de material está ali bem suprido, lá é extrema pobreza. Então, os motivos ali são os motivos diferentes. Mas de um lado o indivíduo está naquela apatia da vida por ter tudo de material. Por outro, as dificuldades são tão tremendas que ele não se vê com forças para enfrentar as misérias da vida, esse suicídio. Daniel, eu comecei a entender, depois que a gente começa a lidar com jovens, assim, que eu também tinha, gente, por que essa necessidade? Mas eu percebo que eles sentem a dor de uma maneira diferente da gente. Então a percepção deles, dessas gerações novas, é muito diferente da nossa juventude. E assim, eu comecei a perceber que talvez, e tem até pesquisas disso, né, que eles, levar eles para ajudar nas dores das outras pessoas, né, assim, a ter esse trabalho de ajudar, eles se sentirem úteis, assim, de um trabalho voluntário, de ajudar as pessoas. Eu acho que a gente incentivar isso é uma coisa que a gente quer muito bom, os nossos jovens para 2024, é ter essa questão também de enxergar as mazelas das outras pessoas, de ver as dores das outras pessoas, porque eles têm essa dificuldade muito grande de lidar com a dor que a gente na nossa juventude não tinha. Ô Daniel, bem observado. No suicídio assistido, Sim, por exemplo, médicos, né? sim. Eles são considerados assassinos? O que diz o Código de Hipócrates? O Código de Hipócrates fala o seguinte, que eles devem a todo e qualquer custo preservar a vida humana. E a partir do instante em que eles viabilizam a eutanásia, eles estão cometendo um assassinato. É óbvio que ali existe uma intenção de acalmar a dor do próximo. É óbvio que ali existe o quê? Um aceite da pessoa que está passando pela eutanásia. Mas o médico não deixa de ser responsabilizado nesse caso. Tem ali o atenuante, não tenha dúvida sobre isso, mas que ele, a coisa, né? exatamente, mas que ele tem ali a responsabilidade, ele vai ter sim a responsabilidade. Sem dúvida. Segunda situação aqui, ó. Segunda historinha. O pai e o conscrito. Eu fui criar um dicionário. O que significa conscrito? Conscrito é aquele indivíduo que é convocado para prestar algum serviço militar. Olha só como é que é a historinha. Né? Em 1859, a França estava em guerra com a Itália. Né? E existia lá em Paris um comerciante, casado, com um filho único. Pois o filho único foi convocado para a guerra com a Itália. E ele, o comerciante, o pai daquele filho lá, ficou desesperado e fez de tudo para que o seu filho não fosse para a guerra, com medo, obviamente, que ele morresse. Só que não deu certo. E no auge do desespero veio a ideia na cabeça do pai: eu vou me matar. Por que ele teve essa ideia? Porque a lei ensinava o seguinte, que se o indivíduo convocado fosse filho único de viúva, ele poderia ser dispensado da convocação militar.
Então, olha o que o pai fez. Para que meu filho não morra na guerra, vou dar cabo da minha vida. E isso realmente aconteceu. Ele suicidou e, por conta disso, o filho não foi à guerra. Quando a gente lê essa história aqui, é quase que desculpável o pai, né? Olha só que motivo nobre, né? Nobilíssimo, evitar o filho do filho ir para a guerra e passar pelos horrores da guerra. Será que o pai estava sofrendo do lado de lá? Né? Depois de um ano do ocorrido, uma pessoa que conheceu o caso, né, desejava conhecer como que ele estava do lado de lá. Sabe como é que será que ele está do lado de lá, né? Certo, pessoal está pensando, você está muito bem. Olha só que gesto, né, altruísta. Matar-se para poder ajudar o filho. Foi evocado e ele, obrigado. Eu sofro muito, mas os 3 pontinhos ali, é justo. Entretanto, ele me perdoará. Aí Kardec notou que depois do mas aqui, ele fez uns rabiscos. Obviamente, ele estava tentando escrever a palavra Deus, né? Então vamos completar aqui. Eu sofro muito, mas Deus é justo. Ele não teve sequer coragem de escrever o nome Deus. E aí Kardec fala, escreva a palavra que você deixou de escrever. E ele fala, sou indigno disso. Disseste que sofreis, sem dúvida, você errou em se suicidar. Mas o motivo que levou a esse ato não mereceu nenhuma indulgência. Aí ele responde, a minha dor, a minha punição será menos longa. Mas não é por isso. A minha ação foi menos má. Ou seja, o mal é sempre o mal. Que varia o grau de responsabilidade perante ele. Você pode nos descrever a punição que você sofre? Sofro duplamente, na minha alma e no meu corpo. Sofro neste último, no meu corpo, embora não o possua mais, como o amputado sofre no membro ausente. Vocês já ouviram falar dos membros fantasmas? De repente o cara amputa uma perna, mas continua a sentir a perna. Sensações na perna, a perna coça, a perna dói, né? Então, a sensação que esse homem descreve é desse tipo de dor. Obviamente, ele não estava mais dentro daquele corpo, vinculado a ele. Mas alguma espécie de repercussão estava acontecendo. Porque ele sentia aquele corpo presente em si, fora o sofrimento da alma, né? Você prevê o fim dos vossos sofrimentos? Olha, não conheço o fim. Mas estou seguro que esse fim existe, que me é um alívio. Olha só como que está sendo levado em conta o gesto dele. Boa parte dos suicidas sofre e não sabe que esse sofrimento vai acabar. E o fato deles não saberem que o sofrimento vai acabar, lhes dá uma angústia terrível. Imaginemos nós, você passando por uma dor terrível, com a sensação de que aquela dor não vai passar nunca mais. São duas dores ali. A dor em si e esse pensamento que a dor não vai passar nunca mais. Então, no caso dos suicidas, é isso que piora em muita situação deles do lado de lá. Eles pensam que aquilo lá nunca vai acabar. No caso desse pai aqui, o motivo que o levou ao suicídio lhe foi atenuante, porque ele sabia que aquela dor que ele estava sentindo ia acabar. Isso para ele já era um motivo de alívio. Ele só não sabia quando, mas ia acabar. No final das contas, Kardec aqui o incita a escrever o nome de Deus, e com muita dificuldade ele pega o lápis e escreve: Deus é muito bom. E encerra dizendo que vai orar por ele. Que o pai fala: muito obrigado, estou precisando muito mesmo. Kardec faz a observação. À primeira vista, esse suicídio parece desculpável, e não parece mesmo? Não parece um ato de devotamento? Acabei com a minha própria vida para poder livrar o meu filho da morte. Só à primeira vista. Só que, na verdade, foi um grande mal. Primeiro, porque ele privou o filho de passar pelas situações que o filho tinha que passar.
O filho ia para a guerra. Talvez o destino dele lá fosse passar por situações tais na guerra em que ele crescesse espiritualmente. Ou até mesmo, né, nem que ele não fosse morrer, mas que ele tomasse gosto pela carreira militar e crescesse nesse sentido. Né? E o gesto de suicídio do pai privou o filho de passar por essas coisas todas. Então o gesto em si foi ruim, foi mal. Né? No futuro, o devotamento dele vai ser levado em conta. Vocês percebam que o sofrimento dele não é tão grande quanto o sofrimento do cara anterior, que cortou o próprio pescoço. Ele sofria, embora menos. E Kardec continua a falar assim, ó. Sua intenção, sem dúvida, era boa, e assim foi tido em conta. A intenção atenua o mal e merece indulgência, mas não impede o que é mal de ser mal. Sem isso, em favor do pensamento, poder-se-ia desculpar todos os delitos e poder-se-ia mesmo matar sob o pretexto de prestar serviço. Eutanásia, por exemplo. Né? Os médicos que cometem a eutanásia. Ele está matando com qual pretexto? Vou aliviar a dor do meu próximo. Obviamente a intenção é boa, mas o ato não deixa de ser ruim por isso. Vai ter que prestar contas? Vai. Se essa história de você matar alguém ou tirar a própria vida somente visando o bem-estar, se você fosse desculpar 100%, se Deus fosse desculpar 100%, se não houvesse uma punição do lado de lá, as maiores atrocidades iriam acontecer. E eu vou pegar um exemplo até próximo nosso agora aqui, do que está acontecendo atualmente. Quantos indivíduos movidos pelo fanatismo religioso matam o seu próximo? Na certeza de que eles estão prestando um serviço a Deus. Em que eles, em morrendo, vão para um paraíso de delícias. Quer dizer, eles estão sendo movidos ali por um fanatismo. A consciência está ali entorpecida. Né? Talvez isso possa ser levado em conta depois que desencarnarem, porque desde pequenininho eles foram doutrinados dessa maneira. Talvez, não sei o certo, mas o que é mal não deixa de ser mal. Vão ter que pagar por isso? Vão ter que pagar por isso. Uma mãe que vê o seu filhinho ali nos braços e olha o mundo como está, vai olhar o filho e falar assim: meu filho vai crescer, vai estar exposto a drogas, vai estar exposto a álcool, vai estar exposto a decepções, vai estar exposto a violência. Eu quero privar o meu filho disso tudo, não quero mais, vou tirar a vida dele, porque ele vai direto para o céu, é inocente. Então, se esse sistema não tivesse a necessária punição, todos os crimes terríveis teriam sua desculpa. Fala. E assim, até mesmo se for parar para pensar lá no processo reencarnatório dessa, né, quando eles estavam planejando ali a reencarnação, né, do ser ali, ele deveria passar por muitas coisas e até mesmo as eutanásias em relação aos médicos que cometem, ao pai que é para a guerra e tudo mais. Tipo, a intenção dele era boa, mas e a intenção dos espíritos que estavam programando a reencarnação dele eram melhores ainda do que ele pensava. Claro, então foi tipo, acima da lei de Deus ali, acima da lei de Deus. Mudar a história de tudo. Porque o suicida, de modo geral, é um indivíduo revoltado. Um indivíduo que não aceita determinada situação. Né? Tanto que se pede muito o quê? Paciência e resignação. Resignação. Porque a resignação é o contrário da revolta. A resignação é quando você aceita aquela situação. Agora você lute para poder mudá-la. Mas você não se revolta. A revolta está na raiz de todo o ato do suicídio. Que você não aceita aquilo que está acontecendo contigo. E você resolve fugir. No fundo, é um ato de covardia. Às vezes a gente fala, nossa, tem que ter muita coragem para atirar na própria cabeça. Não é coragem, não. É covardia. Porque a pessoa está fugindo de algo. Então, são suicídios que você mencionou vinculados à vontade da pessoa. E no caso de uma doença, como uma psicose maníaco-depressiva, então a pessoa tem esse problema psicótico. Lá no Livro dos Espíritos, os mentores da codificação falam: o louco que se suicida não sabe o que está fazendo. Sim, não sabe. Não sabe. Então, a partir do momento que existe o eclipse da razão,
obviamente, desculpável do gesto do suicídio. Talvez quem tem a maior culpa aí? Os obsessores que o induzem ao ato do suicídio. A maior cota de responsabilidade, obviamente, é isso. Numa guerra, por exemplo, numa invasão, então aqueles guerreiros, né, aqueles soldados, invadem, não importando com a própria vida, né, fazem a invasão para sobressair sobre o inimigo. Eles são suicidas também. Olha, na verdade, o que acontece ali? A partir do instante que o indivíduo tem a intenção, o querer de tirar a própria vida, você vê nessa intenção o suicídio. Onde não existe a intenção de tirar a própria vida, não é suicídio. Vou te dar um exemplo. Imagina que alguém está passando por uma situação muito complicada e está a ponto de morrer. Aí você se atira naquela situação para poder salvar aquela pessoa. Você salva, mas você acaba morrendo. Não é suicídio. Não é suicídio porque ali a sua intenção era salvar a vida do semelhante e não morrer. Então o guerreiro que invade uma cidade, né, para matar todo mundo lá, a intenção dele é se suicidar. A intenção dele é matar o maior número de pessoas. Né? A morte dele seria uma consequência da atitude dele. Ele vai ser responsável pelos crimes de guerra que ele cometeu. Aí certamente ele vai. Outro caso aqui, ó, François Simon Louvet. Uma comunicação espontânea. Né? Olha o que esse espírito escreve. Tende piedade de um pobre miserável que sofre há muito tempo de tão cruéis torturas. O vazio, o espaço, eu caio, me ajudem. Meu Deus, eu tive uma vida miserável, era um pobre diabo. Sofria frequentemente de fome nos meus velhos dias. Foi por isso que me pus a beber, tinha vergonha e desgosto de tudo. Eu queria morrer e me atirei. Meu Deus, que momento! Por que, pois, desejar acabá-la quando estava tão próximo do fim? Orai para que eu não me veja sempre, né? Para que eu não veja mais sempre esse vazio abaixo de mim. Vou quebrar nessas pedras. E aí pede para que as pessoas o ajudem, o auxiliem, por ele. E aí Kardec comenta que, primeiro quem faz o comentário é o guia do médico. Quem tinha escrito aquilo de tudo? Um infeliz, chamado François, né? Que tinha se atirado de uma torre há 6 anos atrás. Era um mendigo que se dedicava ali às bebedeiras, era alcoolista também. Um belo dia subiu no alto de uma torre e se atirou lá de cima, nas pedras lá de baixo. Então já faziam 6 anos que o ato tinha acontecido. 6 anos. E ele ininterruptamente via embaixo de si o vazio, o espaço, as pedras se aproximando e ele se estatelando nas pedras pontiagudas lá de baixo. Ininterruptamente durante 6 anos. Precisa criar um inferno? Precisa imaginar um purgatório? Sendo que a realidade é tão terrível assim. O guia do médium fala que a prova dessa pessoa aqui era da miséria, mas ele não teve forças, ele não conseguiu as forças em passar por essa prova da miséria, decidiu começar a beber. Só que as misérias permaneciam, as dores permaneciam, e ele resolveu dar cabo disso daí, se atirando do alto de uma torre. 6 anos ininterruptamente, vendo de uma maneira alucinatória a cena dele se atirar no vazio, das pedras se aproximando e do corpo se despedaçando embaixo. Terrível, né? Ô Daniel, sim. Ele lembrou o suicida do trem. Não é? Que ele era um looping, ele vendo os pedaços dele, né, jogado para todo lado, e o Divaldo orando para aquele homem. Até que um dia, a espiritualidade é uma maravilha, né? Ele sentiu uma vibração de alguém orando por ele. Foi aí que ele começou a não ver mais aquilo e de uma
uma maneira, ele queria saber quem era aquela pessoa que estava olhando por ele durante anos, não é? Foi aí que ele apareceu de volta. É linda essa história, é triste, mas é linda essa história. E ele aparece num dia que o Divaldo não estava bem, né? Não estava No bem. dia que o Divaldo estava meio para baixo, meio Isso. triste. Divaldo estava na sacada, Sim. né, triste, porque ele já estava doentado, então apareceu nesse dia. Que coisa, né? Olha só, os suicidas, de modo geral, eles sempre pedem preces. Por quê? Porque a prece tem aquela ação energética, aquela ação magnética. A gente aqui tem que começar a enxergar o meio espírita da prece não como algo, né, místico, mas como uma ação realmente palpável e alivia muito aqueles indivíduos que estão passando por situações como essa. Daniel, esse sofrimento todo desse moço que você falou de 6 anos, né, não deixa de ser uma tortura, né? Isso não tem a É dúvida. tortura, né? Não tem a dúvida. A mente da pessoa fica Ali fixado não sai disso, naquele ato, né? não sai. Tortura. E o corpo espiritual, ele responde muito bem ao pensamento, né? Ele responde com uma velocidade muito grande. Então, aquela alucinação dele, de se ver, ele realmente se enxergava caindo. E as dores da queda, ele sentia de maneira ininterrupta também. Talvez esse indivíduo, numa próxima encarnação, a gente pode imaginar como vai ser o futuro corpo físico dele, né? Vocês já viram pessoas que têm a paralisia cerebral ou coisas do gênero? Mais ou menos assim. Que às vezes vivem na cadeira de roda com o corpinho todo atrofiado. Então, talvez, a gente não pode cravar, né? Casos como esse ali, existe alguém que tirou a sua própria vida de uma maneira terrível. Talvez até se atirando debaixo das rodas de um trem, né? Debaixo das rodas de um caminhão, se atirando de alguma altura. Porque ali nós vamos ver os efeitos materiais de um ato cometido há décadas, até séculos atrás. Então aquela situação é extremamente benéfica para a pessoa. E no caso dos suicidas que se prolongam repetindo os mesmos atos por várias existências seguidas, eu li num livro recente em que o espírito pedia para prorrogar, ele precisava voltar para uma determinada situação, mas não, eu ainda não dou conta. Aí chamaram a atenção dele, ele respondia e olha, você precisa enfrentar isso. E ele acabou sendo de forma compulsória, tendo que ir viver naquele lugar e vivenciar tudo de novo. Isso cumpriu. Mas dessa vez ele sucumbiu por conta dos próprios obsessores. Então, assim, esse ponto, né, todos os suicidas chegam naquele ponto e ele tem que tomar a decisão. Tem que vencer. E a volúpia do suicídio realmente é uma realidade. Porque o indivíduo que se suicida numa existência, na próxima existência, ele desenvolve a volúpia do suicídio. E na próxima, até que ele vence. Mas até ele vencer, ele pode passar por várias situações de suicídio. O Chico conta um caso, certa vez ele estava iluminado, conversando com os amigos dele, no grupo espírita da prece, e chega um casal, com um filho nos braços. O filho já não tinha os 2 braços. Ele tinha nascido sem os 2 braços. E o casal, em sofrimento, em pranto, explicaram para o Chico que o menino estava com uma doença misteriosa nas pernas. E que os médicos falaram que tinha que amputar as pernas. Imagina a situação. Você com um filho pequenininho, com 4, 5 anos de idade, que nasceu sem os 2 braços, e que é diagnosticada uma doença nele, e os médicos falam que vai ter que amputar as 2 pernas. Aí o Chico buscou, né, abraçar aqueles pais, né, fortalecê-los da melhor maneira, e eles acabaram indo embora. Aí o Chico, depois que eles foram embora, virou para os amigos dele e falou: os médicos estão certos, as pernas dele têm que ser amputadas. Mas por que, Chico? Porque ele, aquele espírito ali, é um suicida quanto mais. Já se suicidou nas 3 últimas encarnações. Ele veio nessa, sem os braços, justamente para não se suicidar. Mas agora que ele está começando a criar a consciência da própria vida, ele já está imaginando um jeito de um dia se
montar e se atirar nas águas de um rio que passa perto da casa dele. E a espiritualidade providenciou a doença nas pernas para que ele tivesse as pernas amputadas, para que ele não sucumbisse novamente ao suicídio. Então, aonde a gente vê uma desgraça terrível, é uma criança nascer sem os dois braços, depois tem que amputar as duas pernas, nós vemos ali uma providência de último grau da espiritualidade, a fim de que aquela vida, aquela existência seja levada a termo da maneira mais natural possível. Como o Paulo fala, né? Tudo concorre com ele. Tudo concorre para o bem. A gente tem que começar a desenvolver essa ideia de que as situações ruins, difíceis e complicadas da nossa vida têm ali um benefício para a nossa personalidade. Não, você fala do advogado do diabo. E o mérito dele aí nessa história, né? Porque se não é vontade dele realmente resistir e não voluntariamente tirar a sua própria vida, onde fica o mérito dele aí para vencer? Aí a gente vê a misericórdia de Deus, que está dando para ele uma oportunidade de ficar vários anos no corpo físico, e talvez nesses vários anos de limitações e sofrimentos, algo comece a mudar dentro dele. Então essa mudança em termos de paradigma, em termos de modelo, em termos de enxergar o que é a vida e a existência. Então essas décadas que ele vai passar naquele corpinho, que ele passou naquele corpinho, vão servir para uma oportunidade de profunda renovação íntima por parte dele. Porque você pode ter certeza, numa próxima existência ele vai vir com um corpo perfeito. Que aí sim vai ser a prova dele. Ele está em expiação agora. A prova dele vai ser quando ele vier com um corpo perfeito e passar por aquelas mesmas situações que o induziram ao suicídio no passado. E aí, ele, renovado intimamente, vai vencer. Aí vai dar o mérito dele. É como se fosse um fortalecimento. Como se fosse um fortalecimento. Sim. Vamos dizer assim, uma reencarnação de preparo. Né? Preparo uma etapa para uma etapa mais importante e crucial mais para frente. Porque nós temos vários tipos de reencarnação. Existem reencarnações nossas que são preparatórias para reencarnações-chave. Não pode ser que a nossa vida hoje seja uma reencarnação preparatória para uma reencarnação assim muito importante para o nosso crescimento espiritual, que vai ser a próxima, que vai ser a seguinte. Vai saber. Tudo tem a sua importância. Semana que vem a gente continua a história do suicídio. Nós vamos falar da história da mãe e do seu filho. Nós vamos falar da história do duplo suicídio por amor e dever, que daria um filme fantástico. Um dia tem que fazer um filme dessa história aqui, duplo suicídio por amor e dever. Depois nós vamos ver também a história do Luiz e a pespontadeira de Butinas. Todas histórias de suicídio, inclusive a história de um ateu também aqui. Ok? Agradecidos a Deus pela oportunidade de aqui nos encontrarmos, travando o conhecimento de tanta coisa elevada e positiva para as nossas vidas. Nós que aqui estamos, somos aqueles indivíduos que estamos recebendo um remédio para curar as dores de nossas almas. O Espiritismo tem essa função eminentemente consoladora, de nos dar as chaves para a nossa própria felicidade, um medicamento para curarmos as nossas próprias doenças. Saibamos entender e sentir a profundidade desse momento, já que com ele, com esse conhecimento ganho, nós saberemos muito bem como agir frente aos desafios. E também, por tabela, ajudar aqueles irmãos nossos que porventura não tenham o conhecimento que nós temos, ajudando-os a superar as suas barreiras, as suas dificuldades e as suas limitações. Também evoluímos, também crescemos. Só temos a agradecer a Deus por tudo. Que assim seja.